Cecília Fantinato e eu sou coordenadora do Grupo de Etnomatemática da UF e venho aqui falar com vocês rapidamente sobre o percurso deste grupo do GETUF, né, que eu coordeno desde 2004. Então, ele começou pequenininho, integrantes eram, além de mim, claro, professora da UF, professores da rede básica de ensino, sobretudo professores da educação de jovens adultos. Como o meu doutorado foi nessa interface entre a etnomatemática e a EJA, esse grupo, sobretudo na sua formação inicial, tinha muito esse perfil de professores da EJA, e os temas de pesquisa também tinham muito... isso no nosso debate estava muito presente, tanto os sujeitos jovens adultos, quanto a prática docente na EJA, quanto as contribuições da etnomatemática na formação de professores da EJA. Mas aos poucos isso foi se diversificando com a entrada de outros integrantes, com outras trocas com pesquisadores do Brasil, de fora do Brasil, e são muitos anos, né? 16 anos. Eu diria que o nosso grupo, o GETUF, ele tem acompanhado mais ou menos as discussões principais da área da etnomatemática, né? Então, de uma preocupação com a valorização dos saberes dos diferentes grupos socioculturais, com as implicações pedagógicas da etnomatemática, no que diz respeito tanto à prática docente quanto à formação de professores, e também quanto aos aspectos teóricos e metodológicos da etnomatemática. Mais recentemente, um dos eixos tem sido o estudo da área etnomatemática, assim, como é que tem sido a produção nessa área, algumas tendências da produção nessa área. E então eu acho que a gente é um grupo que se caracteriza pelo acolhimento, né? Nos reunimos às sextas-feiras pela manhã, praticamente toda semana, e trabalhamos em forma de grupo colaborativo. E é isso, vou falar um pouco para vocês mais depois. Olá, eu sou Adriano Vargas e estou muito feliz de estar aqui com vocês dividindo alguns momentos da trajetória do Grupo de Etnomatemática da UF, o GETUF. E alguns desses importantes momentos aconteceram nos dias 25 e 26 de setembro de 2014. Foi quando o GETUF organizou o Encontro de Etnomatemática do Rio de Janeiro, o Etnomate RJ. Ele foi realizado nas dependências da Faculdade de Educação da UF, envolvendo a comunidade de pesquisadores e professores interessados em etnomatemática, e propondo exercícios de reflexão sobre o tema, e até mesmo sinalizando para novas perspectivas. Nós vamos apresentar agora um trecho de um vídeo realizado pela UniTV que relata um pouco do evento e destaca alguns de seus palestrantes. A etnomatemática surgiu na década de 1970 para discutir o ensino da matemática em diferentes culturas, estimulando a criatividade. A etnomatemática é uma área da educação matemática que estuda a forma como os diferentes grupos socioculturais elaboram conhecimentos que nós consideramos matemáticos. Então, grupos de toda natureza, grupos de natureza profissional, grupos étnicos, até por esse grupos de criança. Enfim, uma visão bem geral assim, da área. O Encontro de Etnomatemática do Rio de Janeiro aconteceu em setembro aqui na UF, na Sala Paulo Freire, na Faculdade de Educação. O evento surgiu da necessidade de um encontro regional para discutir a etnomatemática, que antes só era pauta em congressos nacionais. Nós estamos pela primeira vez, fazendo um encontro regional. Existia uma demanda da área de etnomatemática. Os encontros de etnomatemática se resumiam aos congressos brasileiros. Então, são eventos maiores, no nível nacional e internacional, e sempre houve uma necessidade de fazer encontros locais, para que os pesquisadores, os outros grupos, pudessem interagir entre si e conseguir se conhecer, saber o que um está pesquisando, o que o outro está buscando conhecer melhor da área. A preocupação é trazer teoria para o grupo, pensando nessa relação etnomatemática, que é o tema do encontro, com a sala de aula, com a pedagogia da matemática, com a
o ensinar a aprender matemática, que é uma dos impasses que a etnomatemática vem passando ao longo dos 30 anos que ela está aí, mais ou menos, que é essa relação com ensinar a aprender. Ela nasce, ela é inaugurada pensando nisso, que ela seria um caminho para levar a ensinar a aprender a matemática de um outro modo, mas não deu muito certo. Então, onde ela se dá muito bem? Com uma linha de pesquisa, como essa postura mais do antropólogo, olhando outro grupo culturalmente diferenciado, e dentro de uma perspectiva mais da história da matemática. Um dos palestrantes do dia foi a pesquisadora Darlinda Moreira, da Universidade Aberta de Lisboa. Ela defende o uso da etnomatemática dentro da sala de aula e com grupos diferenciados, buscando uma melhor compreensão da matemática por parte dos alunos. O enfoque na pesquisa tem sido sobre a abordagem etnomatemática dentro da sala de aula e com grupos diferenciados. Portanto, as relações, digamos, entre a etnomatemática e a diversidade social e cultural, e como é que nós podemos, no fundo, juntar estas duas abordagens para fazer com que haja mais sucesso escolar, neste caso no ensino da matemática. Este é um. O outro enfoque, o outro grupo é com a educação de adultos, que ultimamente tem tido uma grande expressão em Portugal, e portanto é como é que se pode fazer o trabalho na área da matemática, utilizando as perspectivas da etnomatemática. Esta última parte tem dado realmente uns trabalhos muito interessantes e tem sido uma fonte de inspiração a conseguir trazer esta visão etnomatemática para dentro dos grupos de educação de adultos. A partir dos textos que representavam as pesquisas que foram apresentados no Etnomate RJ, o GETUF desenvolveu análises sobre essas produções e assim construiu seu livro Etnomatemática, Concepções, Dinâmicas e Desafios. Lançado em 2018, ele destaca as principais categorias que emergiram dessas análises: bases teóricas, aspectos metodológicos das pesquisas, principais concepções e as relações da etnomatemática com a educação de jovens e adultos, por exemplo. O grupo de etnomatemática da UF tem integrantes de vários tipos. Nós somos uma diversidade de pessoas, né? Pessoas de várias idades, formações também e percursos profissionais também, né? Então, em primeiro lugar, nós temos aqueles veteranos, né? Aqueles que nos acompanham há muito tempo, alguns desde o início da formação do grupo, né? Professores de instituições, alguns professores da própria Universidade Federal Fluminense, ou então uns que foram nossos estudantes e agora já terminaram o doutorado, já são professores em suas instituições. Com prazer, eu coorientei na USP, junto com a Maria do Carmo Domiti, a nossa Carmo, o doutorado em etnomatemática de Cecília Fantinato. Eu, físico, como dizem astropólogo, eu venho da etnoastronomia e eu tenho compartilhado e aprendido muito de etnomatemática com o pessoal do GETUF. Eu gosto de compreender o modo como se pensa e age em outras etnias. E com estas outras etnias, que ainda bem são indisciplinadas, não existe isomorfismo entre as especialidades deles e as especialidades de cá na academia, onde o número de disciplinas é extraordinariamente grande. Eu gosto muito de trabalhar com isso, com essas relações. Obrigado. Olá, eu me chamo Cláudio, estou no grupo de etnomatemática da UF, no GETUF, desde 2009, quando também cheguei à UF, né, a Universidade Federal Fluminense, como professor no Instituto de Educação de Angra dos Reis. E quero dizer que foi importantíssima essa minha aproximação, desde logo, ao GETUF, no sentido de dar continuidade a estudos que eu já havia iniciado antes, né, como professor que fui das redes municipal e estadual
do Rio de Janeiro, né, no ensino fundamental e médio, desde que iniciei a minha carreira como professor de matemática, me deparando com os grandes problemas, né, mais específicos e mais estruturais, tanto da matemática ou com a matemática, quanto em relação à própria estrutura da educação pública brasileira, né? Então, esse grupo ele é importantíssimo na minha trajetória, no sentido de aprofundar, né, de conhecer mais os diversos aspectos da educação matemática, pelo viés da etnomatemática, né, das suas dimensões, que são fundamentais para a educação escolar, sobretudo com matemática, e no sentido de aprofundar estudos, como disse, né, com diversos autores, tanto na área da etnomatemática quanto em outras áreas, né, que compõem, que se relacionam com a própria etnomatemática, no sentido de ampliar esse debate, né, bastante complexo. Então é isso, eu agradeço ao grupo por esse tempo e continuamos juntos, né, tendo certeza de que o grande objetivo é sempre a pesquisa, os estudos em etnomatemática, no sentido de aprofundar essa área fundamental de estudos, né, e pesquisa no campo da educação. Um grande abraço. Conheci o GETUF em 2010, quando comecei a cursar o mestrado no programa de pós-graduação em educação da UF. Mesmo depois da defesa, continuei interessada em participar das reuniões, das atividades propostas, das oficinas, minicursos e da organização de eventos do GETUF. A atitude de acolhimento dos integrantes do GETUF é uma espécie de marca registrada do grupo e acaba estando alinhada aos princípios etnomatemáticos, de respeito à diversidade, valorização de saberes diversos. Foi aqui que compreendi o significado de prática colaborativa, na qual o coletivo vem antes do individual, e que a cooperação uns dos outros nos ajuda a chegar mais longe. Para mim, a contribuição do GETUF ao longo desses 10 anos não se limitou à minha formação como pesquisadora, nem somente a aprofundar os referenciais teóricos estudados, mas possibilitou meu crescimento profissional e pessoal. Obrigada, GETUF. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês da minha experiência de participar do GETUF. Esse grupo maravilhoso que me recebeu em 2014, quando eu iniciei meu doutorado com a querida Maria Cecília Fantinato, e que eu aprendo muito desde o primeiro momento. Eles sempre me ensinando, uma discussão rica, uma discussão de diversidade, de contraditório, mas sempre buscando a compreensão, a reflexão e cada vez aprofundando mais o conhecimento. É isso. Uma experiência maravilhosa. Agradeço a todos os meus companheiros do GETUF, agradeço a querida Maria Cecília Fantinato e também ao Adriano Vargas, que agora está junto na coordenação do grupo. Obrigada. Um beijo. Tchau. Um outro perfil do grupo são as pessoas que estão no processo de realizar ou o seu mestrado, ou o seu doutorado, né? Então, já tem um tempo no grupo, seriam os antigos, digamos assim, né? E o que eles dizem que a experiência de estar no GETUF contribui para essa formação de pesquisador, né? Olá pessoal, meu nome é Gisele, participo do grupo de pesquisa em etnomatemática da UF e hoje eu vim contar um pouquinho para você o quanto esse grupo é importante para mim. Então, eu preciso começar falando algo muito, muito importante, que eu moro no interior do Rio de Janeiro, eu moro em Resende, e sempre tive o sonho de fazer mestrado e doutorado, mas eu nunca achei que eu fosse conseguir fazer o mestrado e doutorado, porque eu não fiz a minha graduação numa universidade federal. Eu achei que eu não ia conseguir conciliar o trabalho, mais o ritmo de leituras e de pesquisa.
Então, assim, era um sonho, mas eu achava que não seria possível. E aí eu encontrei esse grupo de pesquisa, que é o GETUF, e eu percebi que isso era possível, né? Que eu podia entrar num grupo de pesquisa eu podia sonhar com o mestrado e com o doutorado, e que eu podia contar com as pessoas desse grupo também nesse processo. Então, assim, é extremamente importante porque eu fiz grandes amigos no GETUF, né? A gente não só partilhava e partilha textos e leituras acadêmicas, mas a gente também partilha a vida, a gente se torna amigo, a gente tem esse encontro com o outro. E uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante é a contribuição dele para mim como pesquisadora. Eu acho que tem 2 aspectos muito importantes. Eu sempre brinco, a etnomatemática, né, as leituras e as reflexões do GETUF, eu sempre faço uma analogia, é como se eu tivesse colocado um óculos e começasse a ver o mundo, ver a educação, ver a sociedade de uma outra forma. Eu conseguisse perceber os detalhes, perceber alguns elementos que eu não percebia antes. Então, o GETUF me ajudou a ampliar um pouco essa noção e essa visão de mundo, de sociedade, de educação. E uma outra coisa que o GETUF, assim, foi muito importante para mim é que ele me impulsiona, né? As discussões que a gente tem no GETUF me impulsiona a ir ao encontro do outro, a buscar esse diálogo permanente com o outro. Então, isso é muito importante. Então, assim, isso me ajuda como pesquisadora, mas isso me ajuda também como pessoa, como mãe, como filha, como professora. Então, assim, o GETUF ele é muito importante para mim como pessoa, como pesquisadora, porque ele me ajuda a ver, me ajudou e me ajuda a ver o mundo, a sociedade e a educação de uma outra forma. E também me ajuda a perceber que eu preciso estar aberto ao diálogo, eu preciso ir ao encontro do outro. E é nesse movimento que a gente vai se construindo e se reconhecendo. Pessoa, pesquisadora e participante do GETUF. Eu acho que é isso. A gente se vê por aí. Tchau, tchau, pessoal. Meu nome é Luiz Cláudio, estou no GETUF desde 2016. Participar do GETUF aumentou minha autoestima, reacendeu minha chama de pesquisador e reforçou minha luta em defesa da democracia. Eu conheci a etnomatemática mais profundamente por meio do GETUF, né, o grupo de pesquisa da etnomatemática, da qual eu tenho participado enquanto aluna do doutorado, porque a minha orientadora, Maria Cecília, é a coordenadora desse grupo de pesquisa na UF. E a minha percepção, principalmente a partir do que os meus colegas vêm estudando, pesquisando, do que eu venho vivenciando por meio do GETUF, é que a etnomatemática ela pode e com certeza está contribuindo muito com a vivência escolar nos quilombos, nas escolas quilombolas, e principalmente naquilo que é muito caro para todos nós, das comunidades quilombolas, que é o saber, os saberes, o saber fazer, o conhecimento natural. Então, a etnomatemática ela pode trazer para as comunidades quilombolas esse conhecimento que as comunidades quilombolas já produzem e que pode se ampliar com a etnomatemática. Meu nome é Júlio Dias, sou professor de artes, mestre em educação, participo do GETUF desde 2018. O que eu tenho a dizer sobre o GETUF é que me apresentou a etnomatemática. A etnomatemática, embora tenha esse nome, é um conceito muito mais amplo, aborda toda a parte de cultura, e a cultura é a base, uma das bases do ensino de artes no Brasil. Temos também um terceiro grupo de pessoas mais novas ou mais novas no grupo, né, que entraram há um ano ou até menos, né? Alguns que são candidatos ao doutorado ou candidatos ao mestrado, aluna de graduação, bolsista de iniciação científica, ou recém-ingressante. Então, é interessante
essa composição mais jovem também, para trazer novos olhares, novas perspectivas de renovação mesmo para o GETUF. Olá, me chamo Bárbara Marinho. Eu entrei para o GETUF no segundo semestre de 2019, através de um amigo, Bruno Penedo, que ele já fazia parte do grupo, e ele sabia que a minha pesquisa de mestrado era diretamente relacionada à etnomatemática. A única pena é que eu conheci o grupo, eu já estava ali prestes a defender a minha dissertação. Gostaria muito de ter conhecido o grupo, de ter entrado para o grupo, né, na verdade, no início do meu mestrado, porque eu sei que as contribuições teriam sido muito valiosas para a minha pesquisa, para a escrita da minha dissertação. Então, fazer parte do grupo, essas reuniões semanais, onde a gente debate algum trabalho, alguma pesquisa, algum texto, tem ampliado a minha visão crítica, a minha visão analítica, e fazer parte de um grupo de professores acolhedores, comprometidos com a pesquisa, com a educação, tem contribuído muito para a minha carreira como pesquisadora. Então, para o GETUF, eu só tenho que agradecer. Então, é muita gratidão que eu tenho pelo GETUF. Um abraço. O GETUF representa para mim um lugar de muito amadurecimento e muito crescimento. Eu não tinha ideia de como era ser pesquisadora até participar do GETUF no meu último ano de graduação, até começar a participar do GETUF. E, então, tudo basicamente que eu aprendi até hoje sobre como pesquisar e como ser um pesquisador, de como participar de eventos acadêmicos, como ler textos acadêmicos, eu aprendi com o GETUF. Então, para mim, o GETUF representa um lugar de muito amadurecimento, muito crescimento, e eu sou muito grato por fazer parte disso, de verdade. Mudou completamente a minha vida, e eu não estaria aqui hoje fazendo um mestrado se não fosse a força, se não fosse os conselhos, se não fosse tudo que eu aprendi durante as reuniões do GETUF. É isso que o GETUF representa para mim, hoje em dia. Olá, eu sou Priscila Cardoso, mestranda da UF, e faço parte do GETUF desde 2019. Para mim, cada encontro é muito significativo, porque as trocas estabelecidas são muito enriquecedoras. Poder ouvir diferentes vozes, debater temas tão importantes do campo da educação, com os meus colegas, tem contribuído muito para a minha formação enquanto pesquisadora. Para mim, participar do GETUF é a possibilidade de refletir, de conhecer e discutir questões fundamentais do campo da educação. É uma alegria fazer parte do GETUF. Olá, me chamo Eide Rocha e ingressei neste ano no curso de mestrado em Educação da UF. Para mim, participar do GETUF tem me possibilitado uma visão abrangente de temas importantes da educação, mas, sobretudo, tenho tido a honra de conviver com educadores e educadoras comprometidas com a transformação da sociedade, buscando tornar visíveis aqueles e aquelas que têm sido negligenciados por tanto tempo. Obrigada, GETUF. Olá, pessoal, eu sou a Carolina Alves, eu sou estudante de Pedagogia pela UF e eu faço parte do GETUF, o grupo de etnomatemática da UF, e eu fui convidada pela Maria Cecília para fazer parte desse grupo, e para mim está sendo muito enriquecedor. Eu estou amando essa experiência, porque através dele eu estou tendo contato com outros pesquisadores dessa área. A gente está investigando agora a decolonialidade, que é um tema que vem perpassando toda a minha graduação, né? Mas no grupo a gente está conseguindo se aprofundar mais nesse estudo. E está sendo muito interessante para mim poder conviver com outros pesquisadores e entender como está sendo esse processo de formação da pesquisa deles. E as nossas trocas são maravilhosas, a gente se reúne todas as sextas-feiras de manhã, a gente debate, troca ideias sobre os textos acordados. Então está sendo muito bom e eu vim dividir um pouquinho disso com vocês. Beijo, tchau! Nós vamos agora comentar sobre 3 eventos recentes organizados pelo GETUF no segundo semestre de 2020. São eles: no dia 28 de agosto, a palestra apresentada pela professora Andréa Tis
de nome Etnografia na Pesquisa em Educação. No dia 25 de setembro, a palestra apresentada pela professora doutora Andréa Lunks Conrado, de nome Diversidade, Diferenças e Currículos de Matemática. Bom dia, então, eu estou aqui muito feliz de estar aqui com a minha amiga Andréa Conrado, amiga de longa data, e a gente participou de várias atividades, diria, pioneiras na área, juntas. Por exemplo, a organização do primeiro Congresso Brasileiro de Etnomatemática. Bom dia para vocês todos e todas. Realmente é um prazer poder conversar com todo mundo aqui. Meu encantamento pela etnomatemática é antigo e permanece. Às vezes a gente abandona coisas, né, na vida, mas a etnomatemática fica para mim muito forte. Eu vivi muitas experiências depois e ela me sustenta muito o olhar, né? E a interlocução com essa comunidade que é maravilhosa. E acho que a etnomatemática tem feito grandes discussões. E nesse contexto de intensa vulnerabilidade e do papel que a escola tem desempenhado hoje, é muito difícil um professor de matemática que se preocupa só com a matemática. Quando se estabelece um vínculo com os alunos, a escola passa a ter a arte de acolher e de cuidar. Esse é o grande desafio da escola. No dia 2 de outubro, o GETUF, em parceria com o programa da Licença, apresentou a mesa redonda Etnomatemática, Etnociência e Decolonialidade, com os professores Ubiratã D'Ambrosio, Márcio Doni Campos e a professora Maria Cecília Fantinato. E vamos começar, então, primeiro com a fala do professor Márcio. Pode ser? Em seguida do Ubiratã, e depois teremos o debate, pessoal, tá? Saberes disciplinados e etnografias de saberes locais, ou seja, indígenas, pescadores, caiçaras, quilombolas, etc., saberes locais indisciplináveis. Ou seja, se eu vou estudar outras formas de saber local, eu tenho que me policiar para não tentar disciplinarizar esses saberes que não correspondem em nada, em geral, às nossas disciplinas. Então, o que eu estou propondo? Sulear-se como regra prática do Sul. Então, praticar o ato de sulear-se. Não estar aqui na academia ou não estar lá em qualquer campo de trabalho do Sul. Para fazer uma navegação, você exige muita ciência, muita matemática, e eu comecei a me interessar por isso e percebi a importância da ciência de outras culturas, isto é, das ciências de outras etnias, da matemática de outras etnias. Etnia no sentido amplo, não é raça, não é, etnia é um sistema cultural. E eu comecei a identificar que havia uma matemática daquele ambiente étnico. Então, tudo isso revela a existência de um conhecimento próprio que se desenvolveu naquela cultura, naquelas tradições, dentro dos conceitos mitológicos que eles têm. Então, se desenvolve um conhecimento a partir desse ambiente que é completamente diferente em todos os lugares. Quais têm sido nossos desafios atualmente, né? Eu acho que, basicamente, duas coisas. Um é atender seguir pensando a etnomatemática em todas as suas dimensões e aprofundando, né? E mantendo o nosso espírito de criticidade. Então, nesse sentido, eu acho que os estudos da decolonialidade têm contribuído para avançarmos, né? E darmos conta de alguns desafios que a pesquisa em etnomatemática nos coloca. E a outra, eu acho que é um desafio de todos os grupos atualmente, que é reunir
em contexto de pandemia, né? Então nós temos feito encontros virtuais que têm sido muito produtivos e tem inclusive possibilitado a aproximação de pessoas que estavam afastadas há algum tempo, que são moradores de outros estados e tudo, e que têm voltado a participar do grupo. Eu acho que em síntese é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa história e que, se quiserem nos conhecer, a gente deixa o nosso contato aí.